Pessoal, tudo bem? A graça e a paz de Deus. Eu sou o pastor Giovanni e eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Estamos aqui com a Bíblia Sagrada, nossa regra de fé, de conduta, regra de fé e de conduta do cristão. Palavra de Deus, lembre-se, ela é inerrante, infalível e toda suficiente para mim e para você. Estamos lendo juntos uma série de estudos sobre os Salmos, tá? Já começamos lá no Salmo de número 1, já estamos no Salmo de número 116, estudando juntos, de forma sistemática, através de devocionais, pregações, estudos bíblicos, o livro dos Salmos inteiros. E já estamos aí do meio para o final, no Salmo de número 116. Salmo 116 diz o seguinte: amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza, então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra-me a alma. Compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus, e misericordioso. O Senhor vela pelos simples, achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta, minha alma, ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livrastes da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos da queda, os meus pés andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Eu cria, ainda que disse, estive sobremodo aflito, eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva, quebraste as minhas cadeias. Oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo e nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia. Salmo 116, acabamos de discorrer aqui, o salmo tremendo, salmo de número 116, o título é Um Testemunho de Libertação. São 19 versículos, muito ensinamento, muitas lições preciosas para mim e para você. Esse é um salmo, uma espécie de gema de grande quilate entre os tesouros do saltério e lindos saltérios que nós temos aqui. Sua autoria e data da sua composição não são definidas, são anônimas, indefinidas. Alguns estudiosos atribuem esse poema ao rei Ezequias, entendendo que o salmo é um testemunho da gratidão do rei acerca do duplo livramento que Deus lhe deu, ou seja, a libertação do cerco militar assírio e a cura de uma enfermidade mortal. É interessante que essa ideia, quando diz que há muitas formas pelas quais esse salmo é reminiscente da ação de graças do rei Ezequias, depois da sua recuperação da sua séria enfermidade, relatado lá em Isaías 37 e Isaías 38. O salmo parece também provir de um período posterior à monarquia, quando usa frases que conhecemos em outros salmos, como o Salmo 18, 27, 31 e 56. Esse salmo revela aqui um deleite contagiante, uma gratidão tocante, um tributo pessoal de um homem cujo coração recebeu, cuja oração recebeu, e o coração também, uma resposta cumulativa. Agora veio de novo para o templo, o autor do salmo, para contar à assembleia inteira o que lhe acontecera e oferecer a Deus aquilo que aquilo que ele havia votado diante da sua necessidade, tá bom? Então, nós vemos alguns pontinhos aqui que nós gostaríamos de destacar para vocês. Primeiro, nós vemos uma declaração de amor no versículo 1 ao versículo 2. Esse texto apresenta três dimensões desse amor extraordinário, dessa declaração de amor. Primeiro,
o presente, né? Quando ele diz ama ao Senhor, porque ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Ou seja, o alvo do amor do salmista aqui é o Senhor. O salmista declara o seu amor ao Senhor, ele ama o Senhor, porque o Senhor o amou primeiro. Ou seja, o amor do salmista é um refluxo do fluxo do amor de Deus por ele, pois sabe não apenas que ama a Deus, mas também o porquê ele ama a Deus. É interessante que o amor é a mais doce de todas as graças, a mais óbvia de todas as evidências da salvação. Num segundo momento, vemos ele olhando o passado, né? Na parte A do versículo 2, quando ele diz, porque inclinou para mim os seus ouvidos. O salmista aqui tira os seus olhos do presente para colocá-los no passado, a fim de justificar seu amor pelo Senhor, um amor contínuo, flui de respostas diárias de oração ao Senhor, assim como um médico compassivo debruça-se sobre o seu paciente enfermo e moribundo para ouvir os seus sussurros, Deus inclina seus ouvidos para ouvir a nossa oração. Num terceiro momento, vemos um olhar para o futuro. A parte 2b, invocá-lo-ei enquanto eu viver, ou seja, o salmista aqui assume um compromisso de invocar o nome do Senhor perseverantemente, incessantemente e exclusivamente ao Senhor, tá bom? Segundo pontinho está no versículo 3, o drama pessoal do salmista. Em primeiro lugar, vemos um problema externo num primeiro momento. Ou seja, ele diz, laços de morte me cercaram. E laço é um perigo real, pois invisível. Laço é uma espécie de armadilha, uma rede colocada no caminho para derrubar e destruir. Os laços não eram inofensivos, não eram qualquer laços, eram laços de morte. A morte espreitava o salmista, pois esses laços não estavam aqui ou acolá, mas sim o cercavam. Ele estava encurralado por situações adversas e a cada passo que dava rumo ao futuro estava entrincheirado por perigos mortais. Ele se sentia capturado numa rede onde a morte parecia inevitável. Num segundo momento, vemos um problema interno, na parte B do versículo 3, quando ele diz, e angústias do inferno se apoderaram de mim, caí em tribulação e tristeza. Aqui o salmista estava preso num círculo de angústias mortais, e a angústia é um sentimento democrático, ou seja, alcança todas as pessoas, em todos os estratos sociais, em todos os credos religiosos, em todas as faixas etárias. Todos nós sabemos o que é angústia, aquele aperto no peito, aquele nó na garganta, mas nem todos sabemos o que é uma angústia do inferno. Esse homem está dizendo que o inferno estava instalado no seu peito, de modo que uma dor emocional apertava o seu coração, sufocando a sua alma. É interessante isso, essas angústias não lhe davam descanso, pois haviam enfiado as suas garras nele, e a triste situação do cantor poderia ter sido uma doença desesperada, uma experiência que fere, desilude, ou como no caso de Jó, poderia ter sido ambas juntamente, uma angústia infernal. Ele caiu em tribulação e tristeza, e a alegria fugiu da sua face, e a tristeza tornou-se o seu cálice. Mas aí vemos o terceiro ponto, o clamor a Deus, do versículo 4 ao versículo 6. Num primeiro momento, vemos um tempo oportuno. A palavra então é libertadora. O salmista estava encurralado, atormentado, estava no último furo da correia, na última volta do ponteiro, no fundo do poço, quando todos os seus esforços estavam baldados e todas as suas esperanças estavam mortas. Então ele invocou o nome do Senhor. E aí vemos num segundo momento um pedido específico, quando ele diz, ó Senhor, livra minha alma. Aqui nós vemos uma pessoa capturada na rede da tribulação, da tristeza, o salmista gritando por socorro. Em resposta ao seu clamor, Deus irrompeu a sua vida, trazendo luz em meio às suas trevas, alívio na sua dor e livramento para os seus apertos. Num terceiro momento, vemos uma constatação preciosa, no versículo 5 e 6. Ou seja, o Senhor vem pelos simples. Ele se achava prostrado, mas Deus vem e salva ele. Essa é interessante, o salmista experimenta aqui um livramento, mas conhecer o caráter de Deus foi a primeira coisa que fez com que Deus, aliviasse ali o seu fardo, mas também revelasse ao salmista que Deus é compassivo, justo e misericordioso.
eu vou repetir, Deus é compassivo, Deus é justo e Deus é misericordioso. 3 verdades aqui ficam bem claras. Deus se importa conosco e com a nossa dor. É o que diz o versículo 5. Em segundo lugar, Deus não permite que sejamos provados além das nossas forças. É o que diz o versículo 5. O caráter de Deus é o nosso maior refúgio, por isso não precisamos temer o futuro, pois o nosso Deus é o nosso refúgio, Ele é compassivo e justo. E num terceiro momento, Deus nos levanta quando estamos nocauteados. No versículo 6, é tremendo isso, nós vemos que é tremendo aqui, nós vemos ele tendo uma fé de criança, uma fé sincera, íntegra, uma coragem de levar Deus a sério na sua vida. Um homem simples estava encurralado nos laços de morte, esmagado por angústias do inferno, ele estava no chão, esmagado por circunstâncias difíceis, difamado no seu caráter, deprimido em seu espírito, doente fisicamente. Essa situação foi se agravando, ficou prostrado na lona, nocauteado. Todos os seus recursos se esvaíram, todas as suas forças acabaram, todas as suas estratégias caíram por terra, e nenhum poder humano poderia lhe dar vitória. E neste momento, Deus reverteu a situação, virou a mesa da história, Deus o levantou, o restaurou e o salvou. No versículo 7, vemos o solilóquio. Solilóquio é uma espécie de conversa no espelho, uma trombeta embocada não para fora, mas para dentro da sua alma, do seu coração. Uma conversa consigo mesmo, tá bom? É o quarto ponto, o solilóquio encontrado no versículo 7. E queremos destacar 2 pontos aqui. Em primeiro lugar, uma ordem expressa: volta minha alma ao teu sossego. Olha que coisa linda. Em segundo lugar, vemos uma razão convincente, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Ou seja, o mesmo Senhor que fez no passado é garantia de que Ele fará no presente, fará no futuro, porque a fidelidade de Deus é a âncora da nossa esperança. Eu vou repetir, a fidelidade de Deus é a âncora da nossa esperança. O quinto ponto, uma tríplice libertação. No versículo 8, vemos uma libertação espiritual. No versículo 8, parte A, o salmista não estava enfrentando problemas comuns, a morte estava mostrando a sua cara, a alma estava atormentada por ameaças mortíferas, mas Deus oferece a ele um livramento espiritual. Deus o livra espiritualmente, o perdoa e perdoa os seus pecados. Assim Deus também faz conosco, Ele nos justifica pelo sangue do seu Filho amado, escreve o nosso nome no livro da vida, nos sela com o Espírito Santo e nos faz herdeiros da sua glória. Num segundo momento, vemos a libertação emocional. O salmista que inunda sua vida com muitas lágrimas. Deus nos livra também emocionalmente, não apenas enxugando as nossas lágrimas, mas estancando as causas que nos fazem chorar. A vida é um vale de lágrimas, ou seja, nascemos chorando, cruzamos o vale da vida chorando, e muitas vezes fechamos as cortinas da vida chorando, mas Deus nos livra dos olhos de lágrimas. E num terceiro momento vemos uma libertação moral. A semelhança do salmista, Deus livra os nossos pés da queda, nos coloca rumo à glória eterna. É claro que existem muitas curvas, lugares pantanosos, escorregadios, mas Deus é aquele que firma os nossos passos. Caímos em abismos tenebrosos, mas Deus livra os nossos pés da queda. O nosso Deus é todo-poderoso. Sexto ponto, a perturbação íntima. No versículo 10 a 11, o autor aqui tira uma lição tremenda. Ele se sente esmagado, desiludido. Versículo 10, versículo 11, parece assim, que está em pânico, mas a sua fé não está morta. A sua dor, sim, tem sinais de vida ali. A dor clama para a cura, a perturbação enfrentada, busca franqueza e clama a Deus. E vemos uma grande aflição no versículo 10. O salmista estava sobremodo aflito, fuzilado pela dor, atordoado por circunstâncias medonhas, atacado por línguas mentirosas e acuado por perigos mortais. Num segundo momento, vemos uma grande perturbação. Por causa dessa perturbação, ele fez um julgamento equivocado, temerário, e falou de forma precipitada, teve um amargo arrependimento e
E é interessante, muitos fazem isso também, falam com a cabeça quente e depois tem que pedir perdão com a cabeça fria diante do Senhor. No versículo 12 vemos uma pergunta da gratidão. O salmista se movimenta em direção do clímax das ações de graça, da gratidão ao Senhor. E a gratidão é a rainha das virtudes. Se contabilizarmos as bênçãos de Deus, ficaremos surpresos o quanto Deus já fez por nós, em nós e através de nós. Por isso precisa brotar no nosso coração sempre a gratidão. Versículos 15 e 16, vemos uma confiança inabalável. No primeiro momento, vemos que o nosso futuro está garantido. Num segundo momento, vemos que o nosso passado, pela graça de Deus, está resolvido. O salmista permanece fiel à fé da sua mãe. Ela era serva, ela era servo, ela era filho, né? Ele era filho da serva, ele era também um servo de Deus, pertencente ao Senhor, um filho da aliança. Por isso o salmista relembra como é que Deus no passado quebrou suas cadeias e o deixou livre de todas as suas mazelas. E no final vemos as resoluções para a vida do salmista, do versículo 9, vemos claramente isso, e do 13 ao 19. Ele toma 5 resoluções, decisões, né, atitudes proativas em resposta ao livramento divino. Primeiro, versículo 9 fala, e ele promete diante de Deus, andar na presença do Senhor. Em segundo lugar, ele promete na parte B do versículo 13, tomar o cálice da salvação. E é tremendo isso. Em terceiro lugar, invocar o nome do Senhor. Em quarto lugar, oferecer sacrifícios de ações de graça. E em quinto lugar, cumprir os seus votos diante de Deus, nos versículos 14, 18 e 19. E é interessantíssimo isso. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Diz Eclesiastes 5, 4 a 5. Ou seja, um voto pode ser um acordo verbal, um contrato escrito, ou um compromisso assumido, ou mesmo um dever que acompanha uma função ou uma posição. E é interessante isso, expressões públicas, né, da nossa piedade, nós buscarmos a Deus o tempo todo e em todo lugar. Esses votos podem ser pagos em público ou também de forma pessoal diante do Senhor. É uma espécie, é claro que aqui ele faz uma espécie de adoração pública na casa de Deus, na companhia do povo de Deus, com a sua alma em festa, declarando os livramentos do Senhor, com o seu coração desfraldado de gratidão. Nós vemos o autor sai do abismo de um pináculo da agonia e entra num êxtase com Deus de forma extraordinária. Um cântico no escuro, vai do aperto e da tristeza, termina com uma magnífica declaração de louvor, um grande aleluia, que é traduzida para nós em português como louvai ao Senhor, tá? Aleluia significa louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, quaisquer que sejam as circunstâncias que deram origem a esse cântico, esse lindo Salmo 116, é evidente que todo o seu rico significado fica cumprido quando, no meio daquele pequeno grupo de almas perplexas, a sombra da morte já pairando sobre ele, Jesus cantou esse cântico de triunfo profético sobre a escuridão da hora da paixão pela qual estava passando. A sua vitória sobre a morte se tornou um cântico triunfante sobre a morte de todos aqueles que lhe pertencem. Amém? Então aqui um breve resumo do nosso Salmo de número 116. De trás para cima, vamos ver os pontos, as resoluções para a vida. Vimos as 5 resoluções que o salmista fez, versículos 9 e de 13 a 19. Também falamos da confiança inabalável, versículo 15 e 16. Vemos a pergunta da gratidão, no versículo 12. Vemos a perturbação íntima, no versículo 10 e 11. Vemos a tríplice libertação, no versículo 8. E vemos o solilóquio, que é quando ele conversa consigo mesmo, no versículo 7. E vemos também o clamor a Deus, do versículo 4 ao versículo 6. Vemos o drama pessoal, no versículo 3. E vemos a declaração de amor, no versículo 1 ao versículo 2. Ou seja, um testemunho da libertação
de Deus. Esse é um breve resumo, é claro, do Salmo 116. Esperamos ter trazido todo esse conhecimento para abençoar o seu coração. Saiba que Deus é um Deus que promove libertação, livramento para o seu povo. Não sei dentro daquilo que você está vivendo, passando, lutando, enfrentando, só sei que se você clamar a Deus, fizer uma aliança com o Senhor, fizer votos diante de Deus e cumprir esses votos diante de Deus, Deus promoverá grandes livramentos, libertações. Seja o que você estiver enfrentando, Deus é fiel para cumprir as suas promessas e tirar os seus filhos do charco, do lodo, do pecado, da sujeira, dos embaraços, do levantamento dos inimigos. Seja o que for, Deus é um Deus que nos liberta, Deus é um Deus de libertação com relação ao seu povo. Amém? Quero mandar um abraço para o Fauna Brasil Pet Center, a Romilda Ruiz, o Jonathan Meotti, a Donep capítulo 151, estão aqui conosco. Deus os abençoe, que a graça e a paz de Jesus esteja sobre cada um de vocês, que a glória do Senhor faça diferença na sua vida. Leia aí na sua casa o Salmo 116, 19 versículos, para abençoar o seu coração. Não esqueça também de apertar aqui no sininho, dar um joinha no canal do PR Giovanni. Siga o nosso canal PR Giovanni, siga também o Instagram, Facebook, YouTube e Spotify, Igreja Casa na Rocha, tudo junto. Ali você vai encontrar muitos vídeos, áudios, materiais de edificação, crescimento espiritual que vão abençoar a sua vida. Aqui também no link de descrição tem todas as informações do nosso ministério, horários da igreja, endereços do culto, todas as nossas programações, as nossas mídias sociais e as informações, caso você queira, eu te incentivo a isso, a exercer generosidade, apoiar e ajudar e se levantar como um cooperador fiel nessa obra linda que Deus está fazendo. Você que chegou no finalzinho, não esqueça, vai ficar disponível esse vídeo para você, assista novamente, que Deus compartilhe essa palavra no seu coração, gerando sempre fé, crescimento espiritual, lições preciosas que possam te levar para mais perto do coração de Deus, dos propósitos divinos e de tudo aquilo que Deus tem para cada um de nós. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor te encha com a sua paz, a paz que excede todo entendimento, guardará os vossos corações em Cristo Jesus. Que o Senhor te liberte de todo mal, te cure, te restaure, te renove, que a luz do rosto do Senhor brilhe sobre você, que o Senhor te purifique de todo pecado, te lave com seu sangue precioso, que o Senhor mantenha íntegros e irrepreensíveis o teu corpo, a tua alma e o teu espírito, até a volta de Jesus de Nazaré. Que o Senhor te abençoe, dando graça, glória, poder espiritual, para que você vença, triunfe, seja abençoado pelo Senhor em todas as áreas da sua vida. É o que nós te pedimos, Senhor, diante da tua face, em o nome de Jesus. Amém e amém. Deus os abençoe, um grande abraço, louvado seja o nome do Senhor.